Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que por vós comece e para vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos que nos acompanham nessa quinta-feira, a nossa quinta live sobre o nosso tema, sobre a espiritualidade, um dom de Deus, um desafio interior. E hoje com o nosso tema, o ser humano e a sede de amor. Se vocês estão percebendo, nós estamos fazendo um caminho gradativo. Para podermos tocar no ponto do amor, nós fizemos vários outros caminhos. O ponto da descida, o ponto do encontro, o ponto do silêncio, o ponto do esvaziamento, até chegarmos no amor. Esse mesmo caminho Paulo também fez com a comunidade dos Coríntios. Antes de falar do amor no grande hino de 1 Coríntios 13, ele fez uma ação performativa com a comunidade, porque se ela não se entendesse, não conhecesse os seus dons e desafios, ela não chegaria à altura do amor. Exatamente. Até coloquei aqui 1 Coríntios, é uma citação que não pode faltar na nossa vida, né? É muito bonita não só as palavras, como o contexto, né, que você acabou de colocar. Muito mais bonito o contexto. Quando a gente descobriu isso na aula, né? Eu fui fazendo desde o caminho, o capítulo 9, depois quem quiser fazer esse percurso também, é preciso entender as diferenças para compreender a unidade da comunidade. Depois que se descobre a unidade, vai fazendo o caminho das correções, até chegar no hino do amor. Porque principalmente no contexto dos coríntios, eles amavam girar em torno de pessoas, de ideias, de termos, né? Até isso é muito atual também, quando se encontra às vezes uma figura, gira em torno dela e se esquece do amor que é Cristo. Então nós chegamos a esse nível, nessa nossa reflexão, no andar desta carruagem, para refletirmos nesta noite um pouco da grandiosidade dessa virtude, a maior virtude teologal. Como diz o próprio apóstolo Paulo, dentre as três, a maior delas é a caridade, ou seja, o amor. E aí já mandem aí, vocês que estão sempre participando com a gente, acompanhando, as dúvidas de vocês, o que vocês pensam a respeito do amor, dessa nossa sede do amor. E também ajude compartilhando com seus amigos, clicando aí nesse coraçãozinho, ajudando com que mais pessoas sejam atingidas por essa live. E nas minhas reflexões, Thomas, eu comecei a pensar a respeito dessa origem. Por que nós temos essa sede do amor? Por que em nós há essa vontade, esse desejo? De onde isso vem? E quase todas as religiões, se não todas, elas falam a respeito desse amor, né? E não só as religiões, como a filosofia, a psicologia, e todas as áreas trabalham sobre o amor, porque nós entendemos, e são assim, inúmeros as pessoas que falam sobre isso, entendendo que o amor é mesmo algo assim, substancial na nossa vida. É algo que está lá mesmo na essência, é algo que não pode faltar. E aí eu comecei a pensar que na nossa concepção cristã, Deus, ele é amor, como nós vemos lá na primeira carta de João. E o fato de Deus ser amor é aí onde nós já encontramos o porquê que nós há essa sede. Hoje eu meditava pensando a respeito de Cristo na cruz. Quando Jesus está lá no alto da cruz pendurado, ele fala sobre ter sede. E aí são vários os místicos que dizem que esse ter sede transcende essa condição natural, necessidade básica de água em si, de tomar algum líquido, mas seria, na verdade, uma necessidade, uma vontade de Deus, uma sede de almas, uma sede de salvação. A vontade dele, o alimento dele, como ele diz também no Evangelho, né? O alimento era fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que, por meio de Cristo, essa salvação chegasse ao gênero humano. É bonito, então, a gente olhar para Jesus Cristo ali, naquele momento de dificuldade, da sua entrega, de uma entrega total que não é outra palavra que senão definida pela palavra amor. O Getsemane a própria tradução traz como o lugar onde ali a azeitona ela é prensada, né? O lugar da prensa, a tradução do Getsemane. Né? E Jesus, ele
transmite esse amor justamente por este sofrimento que ele passa por nós. A manifestação do amor de Deus já passa sobretudo aí, neste momento onde ele é literalmente prensado e ali o fruto, o líquido que é produzido é o seu próprio sangue derramado ali sobre a cruz para nos trazer a salvação. Então, olhar para um Deus que é amor já nos coloca aí diante daquilo que pode ser a razão da nossa sede. Porque se Deus é amor e nós somos resultado, criação de Deus, significa que nós somos resultado desse amor de Deus. Se é o amor que nos criou, então o amor faz parte da nossa vida, só faz parte da nossa essência. Nós pensamos ali, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 17, em que o oleiro ele vai ali manuseando aquele barro para poder formar um vaso. Nós somos esse barro na mão de Deus. E se Deus é amor, não teria como sair outro produto que senão alguém que tivesse na sua própria essência essa questão do amor. Então isso, de fato, está mesmo na nossa essência, e ser cristão, a gente entende que nós temos sede de amor, porque nós somos filhos de Deus. É isso que nos coloca, né, nessa capacidade de querer o amor de toda forma. Nós temos sede por essa realidade. Quando você fala isso do amor, de Deus como fonte de amor, é muito interessante nós percebermos que já antes da criação do mundo, o amor sustentava tudo aquilo que era caótico. Porque no interior de Deus, na Trindade, ele já é amor. E o fim de tudo isso, aquilo que nós esperamos, e nós estamos encaminhando para lá, é para o encontro com o grande amor. Desde criança, Henrique, nunca me saiu da cabeça um cântico que meus bisavós cantavam, algo muito interessante, os cânticos populares, que é sempre muito rimado, e era um canto de muitas perguntas no qual o povo ia respondendo. E lá tem uma estrofe que dizia o seguinte: no dia do grande amor, Deus nos há de perguntar. Ou seja, os meus bisavós, acho que tataravós, entenderam que o dia de juízo é o dia do grande amor. Isso, e eu sempre costumo entender, principalmente lá nos 4 últimos domingos do tempo comum, a liturgia do juízo, como a liturgia do grande amor. Quando eu sempre começo isso, desde criança me vem isso. Que dia nós celebraremos a liturgia do grande amor? Não que nós não já vivamos essa experiência do amor, mas que chegará o dia desse grande amor. E hoje eu fazendo uma reflexão em cima do Hobbit, eu até postei o texto no Facebook, compartilhei com alguns no WhatsApp. É um texto um pouco longo, 4 páginas, mas nada que dê para matar ninguém. Mas lá para entender o seguinte: nós caminhamos por este amor para se encontrar com o grande rei. No fundo, o percurso do Hobbit é um percurso para um encontro pessoal consigo. Ele sai da sua casa para voltar de novo para a sua mesma casa, mas nunca volta o mesmo. O condado, a comunidade que o circundava, dizia o seguinte: ele não é mais o mesmo Hobbit. Ou seja, as experiências de dores no meio do caminho também são experiências de amor. Porque tudo aquilo, o enfrentar as próprias trevas que nós já tratamos aqui, o entrar nas nossas florestas negras, o lidar com os dragões, até encontrar o verdadeiro ouro, esse é um processo de amor. E quando nós nos perguntamos, mas desde quando o ser humano se pergunta por esse amor? Nós já estudamos um pouco isso na filosofia, eu mais um pouco, nós descobrimos isso juntos também na teologia, que já na Grécia Antiga o amor era distinto em 4. 4 tipos de amor. Isso Bento XVI coloca na Deus Caritas Est. O C.S. Lewis escreveu uma obra que tem intitulado o título Os 4 Amores. Ele é magnânimo ao traduzir esses 4. E acho que nós poderíamos passar esses 4 aqui para o povo entender, porque não existe apenas uma única forma de amar. E todos nós passamos por todas as 4 dimensões. Não é algo fixo. Não existe assim. Porque o amor ele é sempre plurissemântico, ele não está no mesmo campo. O amor ele é, inclusive, Deus. Muita gente tem a mania de taxar Deus apenas como amor agápico, amor pleno, e o amor total. Mas se nós formos fazer um verdadeiro percurso pela Sagrada Escritura, Deus ama das 4 formas. E aí a primeira forma dela, só para ressaltar tudo isso, é só apenas um caminhado bem breve em cima disso. É o primeiro amor chamado amor estorguê. É aquele amor do toque, o amor que alimenta, o amor que precisa de contato, mas que se mantém de ternura.
é mais um amor de oferta e não de receber nada. Parece um pouquinho com o ágape, mas ele ainda é um amor carente, né? Só parece no tanto do oferecer e não receber. E isso nós podemos ver no amamentar de uma mãe para com seu filho, né? Os vários filhotes ali mamando na gata, e isso também é algo desse amor de ternura, que precisa do toque para sentir. Né? O toque, a proximidade, é um exemplo de um amor simples, e o C.S. Lewis ele diz, é o amor mais humilde, mas ao mesmo tempo mais amplamente difuso dos amores. É o amor que está mais presente. Quando alguém nos pede algo de comer, né? Quando nós oferecemos, os gestos caritativos, que às vezes confunde-se a caridade e amor com gestos caritativos. Os gestos caritativos entram um pouco nisso daqui, e também entram um pouco no amor filia, que é o terceiro modo de amor. Não sei se você queria colocar alguma coisa deste. Não, só a própria Sagrada Escritura nos traz diversas citações que são o mesmo amor, só que são as muitas formas de dizer sobre o amor, né? Como quando Jesus vai dizer sobre dar de beber, dar de comer, aquele que der assim, um simples copo de água, ele remete a ele, ele estará dando a mim. Então é um simples gesto que é de amor, mas que não é aquele amor agápico, ou erótico, ou aquele da filia, mas que é amor da mesma forma, né? Então Sim. são as tantas maneiras que a gente O encontra. amor da afeição, né? O que socorre na necessidade mais básica, é o que corre ao encontro, né? E aí É o o mais segundo, comum, né? é o Assim. mais simples. É. O mais simples. Depois o segundo, né, que é o amor, a energia vital ou mortal, que é o amor eros. Ele tanto pode ser, ele foi fundado e colocado dentro de nós essa capacidade, e aqui nós voltamos lá no primeiro capítulo do Catecismo, quando o homem é um ser capaz de Deus, logo ele é capaz de tudo aquilo que provém de Deus. Então esse segundo tipo de amor é uma energia vital, mas que muitas Sim. vezes é transformado dentro de Ela uma pode, energia mortal. Né? Ele pode passa pela calcular. dimensão física. E algo muito interessante desse amor é que ele carrega memórias do que se viu e do que se ouviu. Aquilo que nós já falamos, né? A É muito criança importante. ela não nasce com esse amor erotizado, mas Uhum, ela vai desenvolvendo a partir do que ela ouve e do que ela escuta. Ela uhum. pode transformar esse amor numa energia vital ou numa energia É mortal, uma como nós potência que a gente vemos. tem, né? Sim. E o Sim. próprio Bento XVI trabalha isso na Deus Caritas Est, no sentido de o Eros enquanto algo nocivo, que se ele não for purificado e amadurecido, ao invés de nos elevar a Deus, porque a tendência é que o amor nos eleve a Deus, ao invés de fazer este caminho, ele é algo que vai nos destruir. Então ele coloca a dimensão do Eros, que você já está aí caminhando com ela, a dimensão do Eros como algo que também pode ser amadurecido e pode ser purificado. Então a gente tenta assim pensar no amor enquanto algo lindo, assim, maravilhoso que não pode ser, que não cabe purificações, né? E eu acho interessante essas visões que às vezes a gente tem de achar Sim. que Deus, por exemplo, não pode amar nesse sentido erótico, né? Nesse sentido vital, como você disse. Então são muitas desses conceitos que a gente tem que, à medida que a gente vai estudando e vendo, que eles vão sendo quebrados. Porque é uma dimensão de geração de vida. Primeiro, Deus é o princípio motor de toda geração de Sim, vida. exatamente. Já começa por Depois aí. é um amor de memória. Deus é a memória por excelência de tudo. Né? E nós temos um livro que até é bem questionado, alguns reclamam porque entrou na Sagrada Escritura, que é Cântico dos Cânticos. Uhum. É um Um verdadeiro exemplo amor da. elógico. Ele inicia o cântico dizendo: Beija-me com os beijos de tua boca. Deus beijar com sua boca Israel convalescente, mas ao mesmo tempo, após esse beijo de Cristo a Israel, ela se sente novamente como aquela atraída a correr de amor. Até chegar o finalzinho do livro, diz: o amor é forte como a morte. É, E vários outros santos, São João sim, da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, experiências com Cristo a partir desse amor erótico, e nós não podemos negar essa dimensão. sim, Deus mesmo ama perfeitamente. assim.
né? E aí uma forma de energia do mal, de energia vital, em vez de ser vital Uhum. sendo mortal, nós Ok. podemos ver lá em Ezequiel, quando é comparado Israel com uma prostituta. É. Né? As nossas Israel capacidades de bem e de prostituiu, mal, né? Uhum. Israel prostituiu os seus amores por mim, negou-me. E aí esta dimensão ela deve ser sempre orientada para a geração de vida. E algo muito interessante, ele não se limita às relações sexuais, porque essas relações podem acontecer Uhum. sem amor. Isso Com C.S. certeza. Lewis é expert em dizer isso, porque falar desse segundo modo de amor é falar primeiramente dos nossos sentidos. E ele diz o seguinte, ou seja, esse amor é um evento que ocorre dentro do próprio corpo. É a energia que move. Por que é que os grandes santos, os apóstolos e todos os grandes místicos foram muito ousados no correr ao encontro de Cristo e ao mesmo tempo de anunciá-lo? Porque eles orientaram o seu amor erótico para o bem, Cara. para a evangelização. Porque a E a gente energia vê vital é o muita que gente. nos move. Eu tava, não sei se chegou a acompanhar ou ver, mas eu assisti agora na. Acabei de assistir hoje na Netflix o seriado. É mais ou menos um documentário que conta a história do Michael Jordan. E ele foi um cara, assim, o melhor jogador de basquete que esse mundo já teve. E é interessante a gente olhar para essas pessoas que não necessariamente estão dentro da religião, mas como que essa potência de vida ela se manifesta como algo, assim, magnífico. Como alguém que pode, assim, carregar um país, de levar as pessoas a se maravilharem pelo dom que aquela pessoa tem, seja no esporte, seja na música, seja a pessoa enquanto um artista, sei lá, qualquer coisa que seja. Essa nossa capacidade de gerar vida nas coisas que a gente faz, né? Isso é muito bonito. Eu assisti essa semana, acho que até te mandei para você, uma palestra do Clóvis de Barros Filho, falando, trazendo os conceitos da filosofia, falando que o ser humano ele tem um lugar natural. Há um lugar que Deus predestinou para mim, há um projeto de vida para mim. Eu posso aderir ou não. Mas quando eu Uhum. escolho fazer parte deste projeto, quando eu estou neste lugar natural, então assim, eu tenho essa oportunidade de que a minha vida toda esteja orientada e focada naquilo. É o que a gente diz, né, pensando em Jeremias 1, Isaías 49, que Deus, ali mesmo na barriga da nossa mãe, antes de tudo, todo esse processo de vida acontecer, Deus já nos quis, né? Já tem um projeto de vida para a gente. Então é entender mesmo esse lugar que Deus tem para a gente, dessa vida que Ele nos deu e dessa capacidade que a gente tem de usar isso bem, de usar isso para algo que transcende a nós mesmos. Porque quando eu uso da minha capacidade, dos meus talentos, dos dons que Deus me deu, para poder colocar em prática, para poder viver isso tudo, todas as pessoas que estão ao meu redor, elas são tocadas por esse amor. Então, viver a nossa vocação, abrindo um parênteses aqui, de alguma maneira isso sai do tema, mas a vivência da vocação é, na verdade, esse reconhecimento do amor de Deus na nossa vida, amor esse que não cabe dentro de mim, mas que vai para o outro. Um padre que diz sim a esse chamado de Deus, um padeiro que faz o seu trabalho bem, um escritor que faz o seu trabalho bem. É como se ele tivesse aí. Você lembra aquele negocinho de criança que você jogava bolinha de sabão assim voando? Assim, é alguém que anda com aquele ali jogando para lá e para cá e sai acertando em todo mundo. Então, esse é o amor de Deus que toca na nossa vida. Independente daquilo que nós fizermos. Se você vai ser pai, se você vai ser padre, se você trabalha com isso ou com aquilo, é o amor de Deus que escapa da nossa vida para poder tocar o outro. E é Essa preciso fagulha tocar de a vida é carne bonita. humana, né? Não tem como separar. Até o Bento XVI coloca isso, né, que o ser humano ele é unidual. Então, o amor dele é manifestado em corpo e alma. E é justamente a nossa perspectiva, né, Thomas? Eu acho que pensar nesse título das lives enquanto a espiritualidade esse resgate da humanidade é pensar que a nossa vida não está separada. Nós somos de carne e osso, e essa alma que está junto com a carne e com o osso aqui funciona na mesma direção, né? E a gente tem que Sim. ter sempre isso em mente. E algo muito interessante disso também, como eu já disse, não é limitado apenas às relações, mas quando nós experimentamos uma boa música, aquela que move, né, até a gente diz, fica arrepiado com essa música. Exatamente. Um bom vinho, um bom suco, um bolo de chocolate muito gostoso, no qual moveu o paladar, né? Então, quando tudo isso acontece, o calor dos afetos em família, em amigos, ali também perpassa isso, né? É. Perpassa essa forma de amor.
Depois o terceiro, o amor filia, que é o amor da troca, da reciprocidade. Aqui sim há um ir e vir, né? Um dar e receber. Acho que é o que nós estamos fazendo aqui. Quanto eu já aprendi com você, quanto também nós já aprendemos juntos com os outros que estão aqui. É incrível isso, né? Exatamente. E aí esse ir e vir de leituras, de partilhas, de lágrimas, de risos, de oração, de músicas, é um amor filia. Está indo e vindo. O ir é sempre uma evolução que também vai trazer. Aquilo que sai, ele volta. E a cada passo dessa evolução pessoal, dentro desse amor, há algo muito significativo nesse passo. O amor filial, ele ajuda o ser humano na sua evolução. Seja com o que recebeu de bem, ou até mesmo as frustrações dentro desse amor filial, porque acontecem. Né? E as frustrações dentro disso, o Lewis diz que num verdadeiro ciclo de amizade, cada pessoa é simplesmente aquilo que ela é. Ela representa a si mesma e mais nada. Aqui está o risco de não entender que ela é ela mesma e mais nada, e não as minhas idealizações sobre ela, que até nós já tratamos isso em lives passadas. Esse é um grande risco, o estereótipo das pessoas. Quando nós estereotipamos essas pessoas, nós negamos a sua mais profunda capacidade de oferecer algo. Porque eu já taxei, já carimbei, já disse o que é que ela tem que me oferecer. Então aqui, quando faltar essa liberdade, acontece o adoecimento dentro desse vínculo de amor. Trabalhou muito semana passada aí, né? E que aí, mais uma vez, é um desvio, né, dessa capacidade do amor, né? Sim. E aí, por último, o amor ágape, que é o amor, doação plena, não deseja receber nada, não faz por merecer, é apenas uma doação que vai sem volta. E não procura nunca retribuições. Aqui nós podemos ver dois grandes exemplos disso na Sagrada Escritura. Em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois, em Lucas 22:61, o olhar de Jesus após a negação de Pedro. Ama, mesmo que ele tenha o negado. Ama. E o olhar comove o coração com ação performativa. Este é o amor caridade, suficiente. Aquele que Paulo coloca no 1 Coríntios 13. É compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça, nem com o mal, tudo suporta. E é o dom total. Há até uma música que cantavam muito na minha infância, por isso que eu decorei isso. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo. É um cântico de comunhão muito conhecido, ainda que eu fale a língua dos anjos. Não sei se você chegou a conhecer. Depois eu posso mandar o link. É muito simplesinho. Não, esse daqui quando puxa na paróquia todo mundo vai. Ainda que eu fale a língua dos anjos, o amor é paciente, tudo crê. O povo cantava que balançava o teto da igreja. Mas isso quando criança, faz muito tempo que eu não escuto esse cântico na igreja. Ou seja, é um amor que não negligencia nada. E aqui gostaria, passando esse percurso desses 4 amores, depois quem quiser pode ler Deus Caritas Est, do Bento XVI, é uma encíclica que está disponível no site. Ele combinou. Você que me motivou a voltar a ela, nós estudamos ela com o nosso Heitor, né, quando ele foi nosso professor de revelação. Fizemos prova dela. E depois, para quem desejar, pode encontrar, não sei se tem em PDF, Os 4 Amores, da coletânea do C.S. Lewis, fininho. Uma leitura muito agradável também. Então, esses dois que eu deixei separado aqui, mas que ainda não concluí tudo que eu queria pesquisar sobre. Mandei só uma foto pro Henrique aqui da pilha do amor. 50 livros. E aqui, depois de... É interessante que isso... Gente, 3 meses voou. Quase 3 meses já, né, de isolamento. Voou. A produtividade, ou seja, a energia que foi empenhada em cima disso, fez com que ela fosse útil. Né, e não parássemos na desolação que muitas vezes ela carrega. Depois, há algo muito particular nesses processos de amor que nós não podemos negar. Só nós podemos dizer qual tipo de amor nós estamos empenhando em algum relacionamento, em algum vínculo na nossa convivência. Só nós podemos dizer. Né? Para o outro pode ser filia, mas você muitas vezes pode estar com outras intenções. Para nós pode ser estorgué, mas o outro, para ele, está sendo algo mais agápico do mundo.
por ele estar recebendo aquilo, né? Então, o discernimento passa pelo crivo da subjetividade. Não tem como colocar o amor dentro da pluralidade. Não existe amor total e igual para todo mundo. Não existe. Não existe isso. Quando nós retirarmos de nós essa ilusão de que o amor tem apenas um significado, quando nós retirarmos de nós e entendermos que as nossas personalidades muitas vezes confusas ofuscam a força do amor, quando nós entendermos, e aí isso aqui faz uma memória de um professor nosso, que você vai lembrar bem, quando nascer ou morrer, viver ou seguir, é sempre só, nós pararemos de tantas frustrações, de jogar a culpa no outro, de esperar que o outro fez isso comigo, o outro me feriu, ele tem que voltar aqui para pedir perdão. Gente, esses gestos não são o essencial. O essencial é aquilo que nós... As duas primeiras lives que nós fizemos, silêncio e encontro consigo mesmo. Quando acontece isso, o outro vai ser apenas complemento, acréscimo. Se não, né? É entender que nós estamos vivendo uma experiência sós. E essa pandemia tem provocado isso. Cada um está fazendo uma experiência de solidão diferente. Uns estão arrancando os cabelos, ficando loucos. Outros já produziram tanto. Eu vi que tantas pessoas já escreveram até livro nessa pandemia. O Yuval Von Harari, sei lá, que ele escreveu A Sociedade do Cansaço, já fez um livro sobre isso, está disponível em PDF. Nós estudamos A Sociedade do Cansaço, é porque eu não sei chamar o nome do autor. E o Von Harari, uma coisa assim, que ele tem a coleção. É o Bush, o King. Foi. Foi. Imaginei. E aí, que ele tem Sociedade do Cansaço, Sociedade, uma coletânea da Voz. Ele já escreveu um em PDF. Tomás Halick, que já lançou um em PDF. O Vaticano, né, o Papa Francisco, já fez um. Quantas pessoas já tentaram ajudar de todos os jeitos, né? Com vídeos, com livros, está saindo, está sendo exercendo a força de amor deles para a produtividade. E aí a produtividade, ela parte de quê? De um encontro com a subjetividade, com a solidão, com o interior. Sempre de dentro para fora, né, que esse processo acontece. Tanto é que para algumas pessoas tem sido a oportunidade de produzir livros, de fazer músicas, de ajudar as pessoas, Sim. Enquanto para outros tem sido um momento de dificuldade, de tribulação e outras coisas, né? Então é sempre algo que não é jogando a culpa neles também, não. É não, algo sim, que ainda não é. Mas eu quero dizer assim, é algo que não tem como eu falar assim, Thomas, vou enviar para você que agora por correio, receba aí essa força, essa coisa toda, assim. É algo que, mesmo que, assim, a gente prega, a gente faz isso, a gente motiva, a gente conversa, é algo que é como se tivesse ali uma trava. E é justamente, a gente não consegue entrar no coração do outro. A gente não consegue, a gente pode até tocar e a pessoa, a partir daquilo, despertar e mudar a sua vida, querer um novo, levantar da cama e ir, etc. Mas é algo que tem que nascer aqui. Eu posso despertar a pessoa, mas é sempre algo de dentro para fora. Não tem como a gente levantar as pessoas, colocá-las de pé e tudo. É um processo que depende delas, né? E é isso E que o a gente viu amor muito passa por acontecer. pequenos gestos, né? Pequenos gestos. O amor, ele demarca a história da universalidade que é recheada de mistérios. E são pequenas coisas. Essa semana eu tive vários exemplos disso, né? Até partilhei alguns com você. Acho que a Gerlânia está até aqui. Se tiver, dá um aceno e me permita falar, se você estiver ouvindo, fatos acontecidos durante essa semana. E tantas outras pessoas. Uma breve oração por telefone, uma escuta, um versículo bíblico, um aconselhamento, aquilo mudou muito. A Gerlânia está aqui, posso falar assim, então. A Gerlânia, ela é adventista do sétimo dia. Eu criei Instagram, não tinha, criei, a maioria acho que sabe que eu criei por causa dessa pandemia para evangelização, e ela começou a ver as reflexões, os posts, as mensagens, e queria muito me encontrar pessoalmente para orarmos juntos. E aí eu fui dizer a ela, nós nascemos da mesma fonte, o batismo válido das nossas igrejas. E aí fui colocando os pontos de unidade que nós temos. Quando nós elencamos pontos de unidade na nossa existência, nós estamos mais propensos a descobrir a força do amor que brota de Cristo. Quando nós focamos na divisão, nós estamos alimentando o pai da divisão. E aí a Gerlânia nós marcamos, inclusive na matriz da nossa cidade, ela era de um distrito. Olha como a providência de Deus
concede as coisas. Não ia acontecer isso nunca se eu estivesse em Belo Horizonte, né? Precisei voltar para a minha cidade esse encontro. E ontem nós oramos juntos, na matriz daqui, da nossa cidade, uma oração dirigida a Deus Pai, que é uno e trino, que é nosso ponto de unidade. Nós não precisamos tocar naquilo que é diferente, mas quando nós favorecemos esse ponto de unidade, e pequenos gestos. Ela me deu um box de livros da teóloga Ellen White, da Adventista. É algo que nós podemos extrair sempre coisas boas de olhares e de perspectivas dos outros. E algo muito simples que ela nem conhecia, nem sabia. Ela trouxe uma rosa para mim. Deixa que ela não sabia que eu sou muito devoto de Santa Teresinha. Santa Teresinha sempre demarcou na história da minha vida com um gesto muito simples, através de rosas, confirmando desejos do coração. E ela mesmo tem uma frase muito interessante que eu digo agora para a Gerlânia: o bom Deus não nos daria desejos irrealizáveis. Então ontem ela trouxe uma rosa. Essa rosa eu até coloquei aqui no meu oratório. E a rosa ela é muito significativa. E principalmente, cada um vai ver de um ponto de vista. Eu vi como pontualidade de Deus, como gesto de amor de Deus, através de uma cristã, de alguém que se faz irmã. Depois, quando eu trouxe, minha mãe disse que rosa perfeita. Isso corresponde para nós, que Deus está ao nosso lado com vida. E é isso que Deus faz, né? A rosa mesmo com espinhos, né? Perfura os dedos, mas a beleza dela está ali. E isso é oração. Isso é gesto de amor, né? E quando nós paramos para entender esses gestos de amor que perpassam a nossa história, nós vamos entendendo que a nossa singularidade, ela vai atingir outras pessoas que são singulares também na multidão. Pessoas que nos retiraram da multidão e que nos colocaram para ela como comunidade. Esse é um tema de pesquisa meu desde a filosofia. Nós não somos mais seres jogados na multidão, mas aquele que consegue nos nomear, que consegue entender as nossas dores, que partilha dos seus gestos e afetos, também estão sempre disponíveis para entender a lógica do amor de Deus. Pentecostes é algo muito propício para isso. O Espírito Santo, ele tem esse nome de amor. E é muito interessante porque o mesmo Espírito que soprou em mim desde o dia do meu nascimento, soprou na Gerlânia de outra fé, creio piamente nisso, e sopra em todas as realidades, porque o Espírito ele sopra onde quer. O Espírito não fica aprisionado. Tem uma história que diz que um padre, para representar Pentecostes, ele entrou na procissão de entrada com uma gaiola e colocou uma coisinha com incenso dentro. E entrou. E ninguém entendia aquilo, né? Aí na hora da reflexão ele disse: estão vendo essa gaiola e estão vendo a fumaça saindo? Pronto, essa fumaça é o Espírito Santo. A gente até tenta colocar ele dentro de uma gaiola, mas não tem quem segure. É muito bem explicado. Não tem Um quem homilia de segure. 3 horas ele fez aí de um jeito. Né? Em um dia de né? Não tem quem segure. Quanto mais nós quisermos aprisionar o Espírito, mais ele vai romper com os paradigmas colocados. E isso nós vemos ao longo da história da igreja, né? Trento, que precisou reformar coisas para sair ali daquele misticismo. Depois nós temos o Vaticano II, depois nós vemos a renovação carismática, e assim vai rompendo, porque o Espírito ele sopra onde quer. Deixou de ser amor de Deus? Não deixou de ser amor de Deus. Porque o amor de Deus ele se adapta e responde às realidades concretas, e não às realidades imaginadas, às realidades idealizadas. Eu gosto muito de Paulo, porque ele coloca, a gente no estudo de Paulo viu muito isso, né? E as cartas de Paulo são escritas não porque aqui ele estava lá na casa dele pensando sobre teologia, então ele começou a escrever. Ele vê a realidade e a partir da realidade ele dá uma resposta. Então, assim, é o amor de Deus que se aplica ali nos casos práticos, né? Hoje eu conversava com a Márcia, ela até mandou uma mensagem aqui agora, e ela falando mais de uma experiência, assim, né, desse universalismo, desse Deus que toca a todos nós, e conversando com a Márcia, dizendo desse amor de Deus que constrange. Constrange porque, embora nós tenhamos essa essência de pessoas que nasceram para amar e ser amadas, a gente erra, a gente peca, a gente faz isso, faz aquilo outro, mas que até nisso a gente encontra o amor de Deus, e aí há o constrangimento, né? Como aquela pessoa, eu lembro até hoje, eu era bem pequeno, assim, mas eu estava vendo, acho que era no Caldeirão do Hulk, era um exemplo lá de uma mulher que adotou um menino,
um menino que dava muito trabalho e ninguém queria adotá-lo. E aí quando ela coloca ele em casa, no primeiro final de semana que ele estava lá, ele pega um monte de pano e coloca ali em todos os ralinhos, em todos os lugares, na pia, no lavatório, tampando. E aí ele abriu todas as torneiras e inundou a casa inteira. E aí, como ele já estava acostumado, ele achou que quando a mãe adotiva dele retornasse, ele ia apanhar e etc. Né? E aí ela chegou, sentou do lado dele, acolheu ele e tal. E aí o jeito dela de tratá-lo diferente fez com que ele ali atinasse por uma outra coisa, e a vida dele, a partir daquilo ali, foi diferente. Aí depois mostra o resto da história dele, ele se tornou professor e tudo. E é bonito a gente perceber esse amor de Deus que não tem uma regra, que não tem essa coisa assim, fez errado, você deve ser punido, fez isso, a resposta é desse jeito. Não, a igreja ela tem essa resposta. Então, o amor de Deus ele é marcado por esta liberdade, como você colocou sobre o Espírito Santo. Né? E a gente encontra vários exemplos disso nas Sagradas Escrituras, como o filho pródigo que sai, que gasta essa sua potência de vida, esse seu amor, em algo que não fazia sentido, em algo que era nocivo, e quando ele retorna, ele encontra um pai ali de braços abertos a poder recebê-los e a restabelecer aquela dignidade dele. A gente pensa também em João capítulo 8, na mulher adúltera, quando ela estava ali caída pelo seu pecado, pronta a ser apedrejada, e Jesus mostra para aquelas outras pessoas que estavam ali que naquela pequenez daquela mulher, todas as pessoas que estavam ali também eram pequenas, também eram frágeis. E ali, mais uma vez, esse amor de Jesus, ele constrange. Esse amor de Deus, ele mostra um outro caminho, não é aquela regra, né? Não é aquilo que as pessoas esperavam. Então, olhar para... Pode falar. Não, pode falar, da questão do constrangimento, porque, só esquecendo disso, a cruz ela é um constrangimento. O ato de Deus criar o ser humano constrangeu os anjos. A explicação da queda, ela passa por isso. Né? Sim. Mais volta. Não, já ia concluir isso, eu queria colocar a respeito quando lá no início que você falava a respeito do sofrimento, aí pensando na questão da cruz, eu vi uma frase de Dom Helder Câmara que é, assim, formidável. Vou colocar ela e depois a gente pensa a respeito. Ele diz assim: há criaturas que são como a cana-de-açúcar. Mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem produzir doçura. É uma frase, assim, bem bonita a demonstrar essa nossa capacidade, né? A gente tem, claro, os nossos instintos, sobretudo nos momentos de dificuldade, de perigo, a gente é capaz de fazer as coisas mais drásticas que a história já viu, né? Mas dentro de nós há também essa capacidade do amor em todas as situações, né? E o sofrimento que nós vivemos, hoje eu conversei com duas pessoas que estão passando por um momento de sofrimento, e até nesses momentos de sofrimento onde parece que a nossa vida escapa, onde se falava sobre esse amor eros, parece que toda essa potência ela desaparece, ela se esvai. A gente vê até no sofrimento essa capacidade de amar. Amar sofrendo. Amar de um jeito onde, a partir daqueles momentos de dificuldade, a gente mesmo assim continue a produzir essa doçura que o ser humano tem. E aí lembro dos momentos que a gente teve a oportunidade de fazer missão com pessoas que estavam sofrendo, seja nos hospitais, seja nos presídios, em outros lugares, e perceber que como aquele sofrimento de fato ele era redentor. Como que aqueles momentos de dor, de dificuldade, como é a dor de Jesus, ali naqueles momentos da hora da sua paixão, como que aquilo tem a capacidade de traduzir, de mostrar para as pessoas esse constrangimento do amor de Deus. Então, a gente tem essa necessidade disso, a gente tem sede disso, independente daquilo que a gente passa. A gente esteja vivendo feliz, alegre, a gente tem essa potência que quer trabalhar, que quer fazer, que quer amar. Quando a gente está caído para baixo, sofrendo, também há essa mesma potência que se manifesta ali no sofrimento, como ali um ruído, como um choro, mas que ainda assim é uma produção do amor. Então é bonito a gente olhar para a nossa vida e perceber o amor de Deus em tudo. Não só quando eu estou feliz, quando eu estou ali em êxtase, quando está tudo maravilhoso. Mas o amor de Deus está em tudo na minha vida. Em todos os momentos, em todas as situações, em todas as coisas que nós vivemos, nos momentos onde a gente achou que Deus sequer estava com a gente, em todos os momentos
o amor de Deus está ali com a gente. Como diz Paulo, né? Nada nos separa esse amor de Deus, nem a espada, nem a dor, nem a miséria, nada. Então a gente tem sempre que ter essa verdade no nosso coração, que nada pode tirar isso da gente. Nada. Quando você fala essa frase de Dom Helder Câmara, me vem a imagem de Santa Baquita. Não sei se você conhece ou já assistiu o filme. Uhum. Né? Baquita é... Sim, Henrique, vai digitando aí a frase, pediram para repetir enquanto eu vou falando. Uhum. Baquita foi alguém que foi colocado na moenda, foi realmente tratada como bagaço, mas que só soube dar amor. Uma mulher que não conhecia Deus, uma escrava, e mesmo no período de vida adulta, principalmente nas pestes que tomaram conta do Sudão, na África, Baquita soube apenas dar amor. Sempre marcada pela dor, sempre marcada pela perseguição, pela escravidão, mas um sorriso e o amor sempre transbordaram a vida daquela grande mulher e santa para nós. Quem depois quiser pesquisar, pesquisa sobre Santa Baquita. E depois também Moscati, o amor que cura. Né? Tem as duas partes no YouTube. Um médico que dedicou toda a sua vida ao amor e que descobriu também a cura da malária em uma época de epidemia que atingiu a Itália e principalmente a cidade de Nápoles. Depois, tratando disso também, nós precisamos lembrar que com o outro nós poderemos exercer o amor a partir também do nosso vazio. Porque todos os seres humanos carregam dentro de si um vazio e que deseja preencher. E nós não podemos usar nenhuma dimensão do amor a não ser o ágape para exercer esse preenchimento. Se nós preenchemos no amor estorguê, será em excesso e fará mal. Se preenchemos com o amor eros, cairemos também nos excessos e isso nos fará mal. Se preenchemos no amor filia, vamos querer que o outro responda a esse vazio que é em nós. Mas se preenchermos com o amor ágape, que é a verdadeira caridade que brota do coração de Deus, nós entenderemos a verdadeira dimensão do amor. E qual é a verdadeira dimensão do amor? A fé que crê e o amor que age. Nós vimos isso hoje na nossa última aula de João. Só existe verdadeiro amor dentro de uma vivência comum. Porque não se ama o vento, não se ama os pássaros, não se ama a estrela e a lua. É muito fácil dizer isso de modo poético. Mas se ama irmãos, se ama seres humanos, se ama aquele que é difícil. Né? E esse é o processo de existência, esse é o nosso processo que também é doloroso, por isso que é marcado pela cruz. Amar quem nos odeia é preciso um processo de kenosis, de esvaziamento muito grande e de exercício cotidiano. Né? É de exercício cotidiano, porque na comunidade, na família, no círculo de amigos, é ali que nós retornamos ao nosso interior. Só para concluir essa minha reflexão, eu li, acho que foi o meu terceiro livro da pandemia, O Profeta, de Khalil Gibran, e é sempre perguntas, fazem a ele o seguinte: fala-nos sobre o amor. E ele levanta com voz forte e diz: o amor não tem desejo senão realizar a si mesmo. E aí ele elenca 7 características do amor. O verdadeiro amor ele precisa se dissolver para se tornar um rio que corre e que canta sua música para a noite. O verdadeiro amor precisa conhecer a dor de sentir a ternura em demasia. O verdadeiro amor precisa ferir-se graças a seu próprio entendimento de amor. E sangrar por vontade própria e com satisfação. Precisa também acordar cedo com o coração alado e agradecer por mais um dia amando. É preciso também descansar ao meio-dia e meditar no êxtase amoroso. Voltar para casa no entardecer com gratidão e depois dormir com uma prece aos amados no coração e uma canção de louvor nos lábios. Ou seja, o amor se dissolve, conhece, se fere, sangra, acorda, descansa e volta. Aquilo que nós falávamos do Bilbo Bolseiro, né? É preciso sair, mas é preciso voltar. Sim. E voltar não como nós saímos. Essa frase que até o Gandalf coloca para ele é sensacional, né? Que ele está saindo para
por uma missão, para aquela aventura, e aí ele diz que eu não te garanto que você vai voltar, mas se você voltar, você não volta mais o mesmo. E olhando para essa citação que você trouxe desse livro o Profeta, é a simples atitude de olhar para a nossa vida com um olhar diferente, porque tudo que você menciona é, na verdade, a nossa vida, o dia a dia, do estar com o outro, do sair de casa, do retornar. É, na verdade, uma metáfora que é o nosso dia a dia. E aí, quando você coloca as palavras do evangelista João e também da carta, é interessante que é muito fácil, a Brené Brown também, a Brené Brown também trabalha muito essa ideia, de que a gente vive numa época onde, como se nós estivéssemos ainda nos contos, aqueles contos de amor, que o amor é aquela coisa bonita, que o amor é aquela coisa esplendorosa, cheio de Sempre tem que sentimento, terminar em final feliz. sempre terminando com um final feliz. E isso não é bem dessa forma. Então o amor ele é marcado, né, nesse exemplo da flor, né, da rosa com seus espinhos, o amor é marcado por essa luta do dia a dia. O amor é marcado pelo sofrimento, pela paciência, pela espera, por todas essas coisas. Então pensar o amor é pensar no nosso dia a dia, mas pensar o dia a dia com um olhar diferente. É pensar o nosso dia a dia com essa capacidade de amar, porque como diz a primeira carta de João, se você não ama essas pessoas concretamente que estão aí com você, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Se você não ama os seus pais, ou seu marido, sua esposa, seu filho, seu vizinho, não sei quem, não sei quem, se você não consegue amar essas pessoas que estão aí em concreto, materialmente, como é que a gente vai amar a Deus? Então é muito fácil nós queremos dizer que nós amamos a Deus. Porque é fato dizer, né? Porque Deus não faz nada de mal pra gente, a gente não costuma colocar tanto a culpa nele, ele não tá aqui me estorvando, ele não tá acontecendo nada disso. Mas é justamente nessa realidade, nessa vida do dia a dia, é que esse amor ele se manifesta. Ele não é algo abstrato, mas ele é algo que se manifesta aqui no concreto. E é isso que a gente tem que pensar, né, na liturgia de hoje, que fala sobre esse mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é justamente pensar isso. Eu, quando terminei minha oração, pensei hoje, o que eu posso fazer na minha vida hoje para poder viver esse mandamento do amor? Então é muito simples. Não é essa coisa assim das novelas, da coisa dos contos, esses finais felizes, mas é olhar para esse relacionamento, para essa minha vida, para isso que eu estou fazendo, como que eu posso amar? E aí uma das coisas, Thomas, essa live é uma manifestação de amor. E sobretudo quando eu venho para a live, eu leio um livro, me preparo, eu faço tantas coisas para que chegue aqui e passe algo de valor, é uma preparação, é uma demonstração de amor, porque nós estamos nos colocando diante de um dom que Deus nos concede e a gente passa isso para as outras pessoas. Então, gente, é tudo que nós fazemos. Tudo. Um padeiro que faz um pão bem feito, um escritor que escreve um livro bem feito, uma pessoa que ama, do jeito ali, fazendo o almoço todos os dias, acordando, arrumando a sua cama, enfim. É fazer as coisas de uma forma que, com excelência, é viver com excelência. Eu acho que E o dessa verdadeiro fala tudo dá para resumir assim. Amar é viver com excelência. amar é viver com excelência. E o verdadeiro amor é cumprir aquilo que lhe toca na sua vocação, né? Uhum. É o lugar da manifestação do nosso amor. Sim. E aí, se alguém tiver alguma pergunta ainda nesse... Henrique, essa frase sua tem que anotar. Amar é viver com excelência, foi isso? A gente tem que... Depois a gente fala as coisas, não lembra mais e fica, né? As pérolas que saem. É, Mas é muito interessante tudo isso, né? E esses vínculos de amor proporcionados do coração de Deus. Mais ainda, é só uma coisa, quem quiser o livro O Profeta, do Khalil Gibran, eu tenho ele em PDF. Me pede no Instagram, o Henrique também tem no drive dele. O que tem no meu drive está no de Henrique. histórias para outro dia. O nosso drive é compartilhado de livros, então podem visitar. Depois só me pedir, me manda o livro que você citou hoje, que eu envio. Pois amar é viver com excelência, e ler é fazer das nossas futuras palavras uma excelência. A Márcia anotou a frase do Henrique. Márcia, então lança aqui depois a frase do Henrique, que eu só peguei esse amar é viver com excelência no final. Como nós já estamos chegando ao final, eu gostaria de pegar um trecho bíblico
para a nossa oração final. De Cânticos dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Que está nesse livro Os Graus do Amor, do Bruno Forte, que é uma explicação sobre Cântico dos Cânticos. Um livro que eu gosto muito, inclusive, se Deus me der a graça da ordenação, será dele que eu tirarei a minha frase, o meu lema para a vida. Guarda-me como um sinete sobre o teu coração, como um sinete sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, e é cruel como o abismo, o ciúme. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais jamais apagarão o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se eu oferecer todas as riquezas da minha casa para comprar o amor, serei tratado com desprezo. Então, nem essas palavras que nós dissemos aqui hoje dizem tudo. Dizem tudo do que realmente é esse dom do amor. Henrique? Termino lembrando de Santa Teresinha, que isso seja o que norteará a nossa semana. Ela entende que a vocação dela é o amor. O amor para Santa Teresinha do Menino Jesus é o tudo, né? Ela entende que ali é onde ela nada de braçada, vamos dizer assim. Que a gente possa fazer como oração dessa nossa semana esse agir com amor, fazer tudo com amor. Tudo aquilo que nos cabe, tudo aquilo que nós podemos ser e fazer, que isso seja manifesto com amor. Eu peço isso a Deus pela minha vida, peço isso pela sua, que Deus faça nascer no nosso coração esse nosso lugar natural, o lugar que Deus escolheu para a gente, e que nesse lugar o amor que brotar do nosso coração possa atingir essas pessoas que convivem com a gente. Amém. Que Deus nos abençoe e torne fecundo também a nossa missão. Cumprir a nossa vocação. Eu gostei muito quando o Henrique disse preparar a live para vir falar, isso é um gesto de amor. Nós estamos cumprindo a nossa vocação. O que nós deixamos foi deixar tudo para poder se dedicar aos estudos para levar a palavra de Deus. E se nós não oferecêssemos isso, o que é dito aqui no Cântico dos Cantos, seremos tratados com desprezo. E 1 Coríntios, né, que você mencionou, não adiantaria nada, né? Ao ponto de ele dizer, né, ainda se eu queimasse o meu corpo, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, não faria sentido. Sim. Então, uma vida bem vivida é uma vida que tem o amor. Então, nosso abraço para todos os que nos acompanharam nessa noite de hoje. Nosso próximo tema, a nossa sexta live, será o tema perseverança, caminho de realização. Olha os nossos caminhos, né? Amar aquele que ama é preciso perseverar, porque alguns dias na vida você não vai amar. Você vai estar, como é costume dizer, virado um cão no escuro. Vai jogar as panelas fora. Mas nesses dias é processo de autoconhecimento para o amor. Então a perseverança, caminho de realização. Vamos tratar sobre esse tema na semana que vem. Isso mesmo, nas quintas-feiras às 8 horas nós nos encontramos. A você que nos acompanhou, forte abraço para você e nossas preces. Uma boa noite, obrigado, Thomas. Sempre uma alegria. Até mais, Henrique. Deus abençoe. Até mais.